eu disse que nós devemos chamar à existência as coisas que não existem, já sendo. Tu começa a chamar a existência no teu coração, na tua mente, na tua boca. Começa a chamar a existência a presença do Senhor. Começa a chamar a existência a salvação dele sobre a tua família. Começa a chamar a existência a libertação dele. Começa a
terça-feira, igreja de joelhos, família de pé. E como a gente tem pregado todas as quartas-feiras, quando iniciamos essa campanha, toda causa é nobre diante do Senhor. Amém? Principalmente se a causa é família. O compromisso de Deus com a nossa casa, irmãos, é algo que não pode se perder, é algo que não vai falhar, é algo que Deus não vai voltar atrás. Pelo contrário, cada vez mais que nos achegarmos diante dele para apresentar a nossa família, ele nos dará palavras de conforto, de consolo e de força. Amém? E nós vamos aqui no Evangelho de João, capítulo 2. Assim como o Paulo declarou, né? Cada família ele se colocava de joelhos diante de Deus. Mas aqui no capítulo 2, nós vamos ver a história aqui, que você já conhece, sobre o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Essa mensagem é uma mensagem que a gente pode levar para todos os sentidos. Mas hoje eu quero aqui falar para você no sentido da verdadeira alegria. A alegria é uma emoção tão grande, irmãos, mas tão importante diante de Deus, que o Neemias, lá no capítulo 8, no versículo 10, ele declarou que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Pastor, mas como assim a alegria de Deus? Quando nós cumprimos, acreditamos, estamos na palavra de Deus, nós deixamos o coração de Deus alegre. E a alegria de Deus, ela se reverte a nós como força. Então nós vamos aprender um pouquinho hoje aqui sobre a alegria. E no mundo espiritual, a alegria tem um papel importantíssimo, como a gente já viu, né? A própria alegria do nosso Deus se torna força para nós. Então muitos irmãos perdem essa alegria. Vai passando o dia a dia, as situações vão acontecendo e a pessoa perde a alegria de viver. Ela vai lá e tira a própria vida. A gente vê em inúmeros casos. A pessoa perde a alegria no casamento, desfaz o casamento, perde a alegria nos filhos, abandona os filhos. Então a pessoa, quando ela está numa alegria terrena e aquela alegria se perde, ela também perde o sabor da vida e desiste de tudo aquilo que Deus tem para ela. Mas quando a nossa alegria verdadeira está no Senhor, irmãos, pode contar que isso vai reverter para nós em força, em milagre em nome de Jesus. Amém? João capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas. O que é bodas? Festas, né? Fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para essas bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Vamos entender que Jesus foi convidado a um casamento, a uma festa de casamento. Estava Jesus, sua família ali, estavam seus amigos, estavam os discípulos. E de repente, a mãe de Jesus chega até ele e fala: Jesus, o vinho acabou. Qual é a importância do vinho numa festa? O vinho representava a alegria. Mas para nós, nos dias de hoje, lógico, a nossa alegria já não está numa taça de vinho mais. A nossa alegria está em Jesus, que é o verdadeiro vinho novo. O Espírito Santo é o verdadeiro vinho novo. Amém? Então, quando Maria chega para Jesus: ó Jesus, no meio do casamento já acabou o vinho. Naquela época, irmãos, acabar o vinho no casamento ia significar que aquele casamento ia ser infeliz para o resto da vida. Porque tudo que começa bem, termina bem. Se já na festa do casamento começou mal, então eles teriam, né, uma crença que tinham, que ia acabar mal aquele casamento. Então, por isso, houve esse alvoroço e essa preocupação. Maria, apressada, chega para Jesus: não tem vinho. Versículo 4. E Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus não estava sendo ignorante aqui com a própria mãe. Ah, mulher, o que eu tenho
ver com isso? O que te interessa se faltou vinho ou não? Né? Maria já reconhecia em Jesus a grandeza de Deus. Se tinha alguém que poderia trazer alegria para aquela festa de casamento, era Jesus. E Jesus disse para ela: mulher, ainda não é o tempo das coisas. Irmãos, o que a gente aprende só nesse versículo aqui, já de cara? Que é o tempo para todas as coisas. Nós não podemos apressar o tempo de Deus na vida de ninguém, porque senão nós vamos colher frutos verdes ainda. E o gostoso de você colher o fruto de uma árvore é quando ele está maduro, bom ao paladar. Pastor, o que isso quer dizer? Eu gosto de usar um exemplo pessoal meu. Há uns anos atrás, né, eu tive um noivado que não foi bem sucedido e eu estava naquela ânsia de me casar. Mas toda vez que aparecia um pretendente, né, acontecia uma coisa que não dava certo. Então eu enfiei na minha cabeça: aquele noivado deu errado, todos os outros vão dar também. E eu fui orar a Deus, né? Entrei numa oração pessoal e falei: Senhor, comecei a citar a Escritura. Falei: Senhor, tua palavra diz que não é bom que o homem viva só, né? Que nós temos que constituir família, multiplicar sobre a terra, né? Eu até falei com Deus, porque na época tinha um ditado entre os crentes, que crente até os 24 anos, depois dos 24 anos, custava em casar. Eu já estava com 20, né? Eu já estava naquela ansiedade, não devia estar, mas foram coisas que eu fui colocando na minha cabeça. E aí Deus me deu uma palavra pequenininha, que está lá, se eu não me engano, no livro do profeta, deixa eu só olhar aqui, né? Não precisa abrir não, só vou falar aqui, Sofonias. E Deus me deu uma palavra. Olha a palavra que Deus me deu: minha alma deseja um figo maduro. Eu falei assim: mas Senhor, eu peço um marido, eu só venho me falar de figo maduro, né? Mas na hora assim, né, entrou aquilo e passou. E aí, irmãos, quando foi passando o tempo, depois que eu conheci meu esposo, que eu fui visitar a casa da minha sogra, lá tinha um pé de figo. E na hora eu lembrei da palavra que Deus tinha me dado. Eu fui arrancar o figo que tinha lá, eu falei: pé de figo. Eu tirei, o figo estava verde, irmãos, eu fui comer, que troço ruim. Pensa um troço sem gosto, cheio daquela cola esquisita, tipo das colas de jaca, o ciclo que fala. Era uma coisa horrorosa. Mas aí você entra no mercado e compra uma compota de figos maduros. Não se lambe até os beiços. Então Jesus estava falando que no meu coração, que se a gente colhe o fruto antes dele estar maduro, se a gente desejar algo fora do tempo de Deus, aquilo não vai fazer bem para a gente. E naquele momento eu não estava preparada para um relacionamento. Era um figo verde. Mas quando o figo ficou maduro, as coisas aconteceram no tempo certo. Eu não sei se eu já contei aqui. Então eu conheci meu esposo no dia 1º de agosto, no dia 7 de agosto a gente já estava namorando. No mês seguinte, dia 26 de setembro, ele já estava descendo as águas, se batizando, se convertendo. Então, irmãos, a gente entende que quando a gente força o tempo das coisas, as coisas não vão sair da maneira que Deus quer. Você não pode forçar ninguém a estar na igreja. Você não pode forçar ninguém a aceitar Jesus. Mas quando der o tempo certo, você vai colher as coisas na medida que Deus vai te dar. Amém? Você tem que permanecer na palavra. Então Jesus estava dizendo isso para Maria. Olha Maria, né? Chamando ela de mulher aqui. Ele estava falando: não é o tempo ainda. Mas quando Jesus viu a necessidade daquela situação, olha o que aconteceu. Versículo 4, onde nós paramos, né? Ele disse: Jesus, mulher, no sentido espiritual, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha o versículo 5. Aqui entra um propósito de fé. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Em outras palavras, Maria estava dizendo: não é no meu tempo, é no seu tempo, Senhor. Ela reconheceu a grandeza de Deus em Jesus Cristo. Amém?
Então, olha os empregados, olha, quando Ele mandar, vocês obedeçam. Irmãos, quando Deus te der a palavra, quando Ele te der o mandamento, obedeça, que você vai ser abençoado. O milagre vai chegar na sua família. Aqui eles estavam no meio de um casamento, estava começando um novo tempo para aqueles noivos. E aí, olha aqui, ó, versículo 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. Então eles levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde que era, se bem que os empregados sabiam quando que tinham tirado da água. Chamou o mestre-sala quem? O esposo. E disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então coloca o inferior. Mas guardastes até agora o bom vinho. Então, em outras palavras, irmãos, o tempo que a gente está na graça de Deus, na presença de Deus, é melhor do que o tempo anterior. Aqui Jesus estava mostrando, Jesus estava mostrando que quando você recebe as coisas no tempo certo, é o melhor momento da sua vida. É aquele momento de você viver aquilo que talvez antes você não viveu. Ele diz aqui, ó, todo, versículo 10, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então coloca o inferior. Em outras palavras, tem gente que aproveita a vida logo nos primeiros anos, na mocidade. Aí quando chega a velhice, aí vai chegando aquele tempo que a alegria já não é mais a mesma. Mas aqui Jesus estava mostrando que é o contrário, que o que vem depois, quando você está preparado espiritualmente, quando você está com a fé aquecida, o que vem depois para você, que é no tempo certo, debaixo da obediência, na palavra que Ele colocou no seu coração, vai ser o melhor tempo da sua vida. Talvez aquilo que não deu certo lá atrás, você vai fazer com as forças renovadas hoje, vai dar certo, você vai contar testemunho. Você crê nisso? É bênção de Deus para a nossa vida. Então tudo, irmãos, nós temos que aprender na direção de Jesus. Se Ele disse, olha, leva até o mestre-sala, leva essa alegria que você está recebendo agora de Jesus, leva para dentro da sua casa, leva para o seu dia a dia. Porque, irmãos, o que acontece? Tem muita gente que depende da alegria dos outros. Ah, se fulano está feliz, eu estou bem. Se fulano me fez bem, eu estou bem. Se eu estou com isso, eu estou bem. Se eu estou com o bolso cheio, eu estou bem. Irmãos, a nossa alegria, ela precisa independer das coisas e não depender das coisas. Amém? Porque se um dia falta aquela coisa ou falta aquela pessoa, sua alegria morre junto. Eu lembro de um caso de uma das igrejas que eu ministrei, de uma irmã que sempre sentava na frente. E a gente sabia quando ela estava bem com o marido dela. Ela chegava toda alegre na igreja. Mas dia que ela não estava bem com o marido, ela chegava trombuda, né, com aquela expressão, né, cerrada, séria. Aí a gente sabia que não estava bem. Mas eu te faço uma pergunta: se a alegria depende de alguém ou de uma situação financeira, e quando isso tudo acabar, a pessoa vai ser feliz como? Ela não vai ser feliz. Pastor, então como que eu alcanço a alegria verdadeira? Ficar na dependência da palavra. E aí o seu coração cheio de esperança, independente do que você vê, seu coração vai estar cheio de alegria. Você vai cumprir o mandamento, a ordem que Jesus te der, e vai acontecer milagre na sua vida. Amém? Está dando para você entender? Então não dependa das coisas. Hoje fez um sol muito quente, não fiquei feliz. E aí você vai deixar de obedecer a Deus porque seu coração não está feliz por causa das coisas? Não, pelo contrário. Não, Senhor, hoje foi um dia difícil, mas até aqui o Senhor me ajudou. O Senhor vai renovar a minha força. Irmão, se a gente for olhar, a gente está todo quebrado. Não é assim? Eu cheguei na igreja hoje, eu até falei, hoje foi um dia tão cansativo.
Mas isso não pode impedir a gente louvar a Deus, agradecer a Deus. Porque se tudo que a gente fez durante o dia hoje, a gente fez porque Deus nos abençoou, nos permitiu, nos deu força para isso. Olha quanta coisa que a gente deixa de enxergar porque a gente não está na alegria verdadeira. Olha o que aconteceu. Versículo 10 ainda, né? E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou, ou seja, primeiro de muitos. Jesus principiou assim os seus sinais. O que são os sinais? São milagres, são maravilhas. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Diz aí, ó, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos, lê para mim, creram nele. Irmãos, é a hora de a gente crer, amém? É a hora da gente pegar essa palavra. Pastor, eu não estou 100% no meu casamento, eu não estou 100% na minha vida financeira, eu não estou ainda 100% com meus filhos, mas eu vou colocar minha esperança em Deus, vou colocar minha alegria no Senhor, e Deus vai começar um princípio de milagres na minha vida, na minha família, através de Jesus, amém? Então vamos encerrar aqui no capítulo 15, aqui mesmo em João, tá? Capítulo 15. Então, irmãos, muitas pessoas estão perdendo a alegria genuína. Pastor, e qual é a alegria genuína? É aquela que vem da palavra. Tudo que vem da palavra de Deus é algo genuíno para você. Amém? Único. João capítulo 15. Nós vamos encerrar aqui, amém? Versículo 11. Vamos ler com bastante cuidado. E vamos ler prestando bastante atenção. Olha aqui, ó. Olha Jesus falando: tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja pelas metades. Amém? Não completa. É isso que está escrito na sua vida. A sua alegria precisa ser completa. Amém? Deus não quer fazer uma obra pela metade. Deus não quer te dar alegria só um dia da sua vida, o resto é tristeza, ser abandono, ser martírio. Não. Se você permanecer na palavra de Deus, se você colocar a palavra de Deus no teu coração, você vai buscar essa alegria, vai ser completa. Independente se está sol, se está chuva, se você está cansado ou descansado, se você está feliz com alguém ou não, a alegria de Deus vai permanecer dentro. Essa alegria vai ser tua força, e com essa força você vai chegar longe em nome de Jesus. Amém? Vai alcançar os seus objetivos, vai ter aquela força para chegar diante de Deus, clamar ao Senhor, e quando você clamar, você vai ser ouvido, a esperança vai entrar, a alegria vai ser completa, porque o Senhor vai te dar a resposta do milagre, o princípio de milagres na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Isso, coloca de pé. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifícios de louvor, quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar, e eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar, tu és a razão do meu viver. Ah, Senhor, tu és a razão. Tu és a razão, meu Pai, da nossa existência. Meu Deus, tu és a razão que essa pessoa está diante da tua presença agora.
porque ela crê de todo o coração, nesse DNA que ela tem de adorador por excelência. Ela se achega diante da tua presença dizendo: Senhor, eu creio que tu és poderoso para fazer, e o Senhor é o único que pode fazer, e sem o Senhor eu não posso realizar, não posso fazer, não posso mudar nada. Mas Pai, nós temos a certeza em Cristo Jesus, como princípio de muitos sinais e muitas maravilhas, meu Deus, operando na vida desta pessoa, que se achegou até aqui agora, Pai, com esta fé, com esta garra de livrar a família das garras de Satanás. Meu Deus, nós aprendemos aqui que toda causa é nobre. Paulo, mesmo estando em prisões, Paulo se colocava diante do Senhor de joelhos por causa das famílias daquele lugar. Meu Deus, a nossa causa aqui diante do Senhor, ela também é nobre, Pai. Nós estamos levando a nossa casa até diante de Ti. É a nossa vida sentimental, meu Deus, as emoções dentro do nosso coração. Meu Deus, nós estamos levando a Ti o casamento. Ah, meu Deus, é a família, a vida do filho, da filha, do sobrinho. Meu Deus, essa pessoa que está dizendo: Senhor, eu já tentei de todas as formas, mas eu não consegui. O vinho da minha vida se acabou, mas eu aprendi hoje, meu Deus, que o Senhor é o verdadeiro vinho, o vinho novo, a verdadeira alegria, e o Senhor veio trazer para mim, através dessa palavra, alegria completa. Por isso, meu irmão, não se deixe se abater, não se deixe esmorecer. A alegria do Senhor é a tua força, e você torna o coração de Deus alegre quando você crê na palavra que Ele está te dizendo. Senhor, é a causa da família. Essa pessoa está dizendo: Senhor, socorre o meu lar. Essa mulher que está dizendo: Senhor, socorre o meu casamento, socorre os meus filhos. É o homem que ora dizendo: Senhor, não me deixe, meu Deus, afundar na miséria, na derrota, no fracasso. Meu Deus, essa pessoa está dizendo: Senhor, salva-me. Entra na minha casa e faz um milagre. Entra na minha família e traga, meu Deus, a salvação a todos que estão ali. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos nessa fé, meu Deus, nessa fé que o Senhor pode operar milagres, sinais e maravilhas. E é por esta causa, chamada Minha Família, que nós nos colocamos de joelhos agora. Isso, meu irmão, coloque de joelhos agora. Oh, você tem adoração no seu DNA. Oh, meu irmão, você tem adoração agora nas suas veias, e na adoração você pode vencer, e na adoração o Senhor opera. A palavra do Senhor diz que guerras foram vencidas quando o povo de Deus adorava, orava, cantava louvores, jubilava. Ah, meu Deus, nós nos alegramos na tua presença. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, declare, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, meu Pai, em nome de Jesus. Nós nos colocamos de joelhos por causa disso. Esta pessoa está sob um pedido de oração agora. Meu Deus, é causas especiais, são causas que o Senhor não abre mão. Ah, meu Deus, o Senhor é justo juiz, e é por causa disso que me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma pelo nome. Ah, Pai, em nome de Jesus, esse nome que é sobre todo nome, nós quebramos toda a força das trevas agora. Nós quebramos todas as amarras de Satanás, quebramos todo pensamento contrário, espírito de medo, covardia, dúvida, espírito do embaraço que faz a pessoa dar um passo para frente e 5 para trás. Nós amarramos, rejeitamos toda maldição agora, do alto da cabeça até a ponta dos pés, do telhado ao portão, em nome
em o nome de Jesus, Pai. E não há barreiras, não há distâncias para o Senhor operar, do mais novo ao mais velho, na geração desta pessoa. Traga a sua alegria completa, porque a sua palavra nos declarou isso hoje, para que em mim tenhais alegria e alegria completa. Oh Jesus, o Senhor nos trouxe uma palavra ao coração hoje. O Senhor tem um tempo novo para nós, um tempo de sinais, o princípio de muitas maravilhas. Ah, meu Deus, e a tua palavra declara que tudo é possível àquele que crê. E por esta causa nós te adoramos, nós nos colocamos de joelhos, nós acreditamos e confessamos que Jesus Cristo é o Senhor para salvar, curar e libertar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, declare mais uma vez, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Diga obrigado, Jesus. Irmãos, é nessa fé que Jesus está te dando alegria completa. Amém? Nós terminamos por aqui. Eu tenho certeza que a bênção de Deus já está sobre você. O Espírito de paz já está sobre a sua casa, em nome de Jesus.